A minha primeira preocupação é em relação aos requisitos que são realizados para que o livro, para que as publicações atendam a todos os critérios de avaliação e de medição, por exemplo, do LACS, da CAPES, do CNPq, como por exemplo o Conselho Editorial, né, o Corpo Editorial, o ISSBN, emissão da ficha catalográfica, todos esses registros que perpassam a publicação e não só a gráfica, né? A gráfica é só a última etapa. Esse é o primeiro ponto, assim, que para nós é muito importante. Não, pode. Então, nós temos o Conselho Editorial, fazemos o registro da ficha catalográfica com o bibliotecário habilitado para isso, né? Que é feito com o bibliotecário, e o registro na Biblioteca Nacional, com a aquisição do ISBN. E além disso, também o depósito legal, que é depois do livro pronto, alguns exemplares são separados para encaminhar para a Biblioteca Nacional. Então todo livro, é uma lei inclusive, né? Então todo livro publicado no Brasil ele tem que ser remetido à Biblioteca Nacional para o Arquivo Histórico Nacional. Não sabia disso. Excelente. A outra questão para mim é como é que funciona o processo de editoração, né? A confecção da capa e o modelo do livro, que é inclusive aquele que você mandou o orçamento. Qual é, né, o tamanho, como é que a capa é formatada, por exemplo, a gente participa desse processo, né, o autor, a equipe, quem é que faz isso? A gente tem que caminhar pronto? Não, nós temos a equipe de editoração. Então, o desenvolvimento da capa pode ser, você ter alguma ideia, alguma imagem, não, eu queria que a capa do meu livro transmita essa ideia, transmita esse sentimento, né? Então a gente vai buscar, a nossa equipe vai desenvolver uma capa baseada na sua ideia, ou então falando, não, eu não tenho ideia nenhuma, ele vai fazer uma criação ali baseado no título ou em alguma parte do livro, né? E isso é a parte da capa, né? E a parte do miolo também, você nos encaminha o seu arquivo, no Word possivelmente, né? Que aí ele também vai colocar toda a formatação do livro, né? Que segue todas as regras do livro, né? Entendi. Então, vocês também publicam o e-book, né? Sim. O e-book é um serviço que é separado do livro, né? Como é que funciona para que a gente publique o e-book e o livro juntos? Porque eu acho que hoje em dia, é a melhor saída, né? Transformar o livro também em e-book, imagina. Você tem que atingir todos os canais de venda, né? E aí a decisão você deixa para o cliente, se ele quer o livro impresso, ou a versão e-book. Mas quando você transforma em e-book, eu tenho acesso a esse e-book? Por exemplo, eu posso compartilhar esse material em e-book ou é a editora que gerencia esse produto final? Então, nós é uma parceria, né? Então, a gente em conjunto define esse modelo de negócio. O que nós oferecemos, o e-book, ele é a parte final. Depois de formatar do livro impresso, nós pegamos e fazemos uma transformação adicional para o chamado formato EPUB, que é o formato universal do e-book, que é compatível com todos os dispositivos, né? E nisso você pode colocar ele no seu site, nas suas redes, né? Que você tem ali. E nós oferecemos também a distribuição em todas as livrarias parceiras, né? No globo todo, incluindo as livrarias nacionais, vamos dizer, americanas, europeias, asiáticas. Então tem livrarias em todos os países. Aí citando algumas globais, né? Google, Apple, Amazon, então assim, essas três globais. Aí tem as livrarias americanas, as livrarias brasileiras, as europeias em cada país. Então tem toda essa gama de distribuição. Interessante. A partir do momento que a gente firma o contrato, quanto tempo a gente leva para poder ter acesso ao material final? Fechou o contrato, entregou, por exemplo, a primeira versão. Como é que funciona esse processo a partir daí? Tá. Tem uma parte que essa parte de produção ela é muito variável, porque depende tanto, vamos dizer, de pessoas, de processos, e isso não é possível mensurar, porque, por exemplo, se eu faço a diagramação, eu levo ali de 7 a 10 dias para lhe apresentar a primeira versão do livro diagramado. E aí você vai pegar, vai fazer a sua revisão, e aí esse tempo ele não é possível mensurar. Ou mesmo vai para uma revisão, para um revisor profissional ali. Também não é possível mensurar, porque a revisão é uma etapa muito importante e delicada. Então não é um trabalho que tem um prazo ou uma meta a cumprir, né? Então isso é muito variável, mas o que eu garanto é, depois do livro, olha, finalizou o livro, olha, fez a última revisão, a partir da última revisão liberou para impressão, em 10 dias
eu te entrego ele. Esse é o prazo médio que nós pedimos para os clientes. Então esse prazo anterior à liberação da impressão, a gente fala que ele pode ser de 30 a 90 dias, a 120 dias, depende muito dessa sintonia com o autor, principalmente o seu trabalho, que tem vários autores envolvidos, né? Então ele pode sofrer uma dilatação grande, né? Mas é possível em 30 dias ter o livro pronto, já impresso, entendeu? Desde que todos esses processos estejam muito bem organizados e bem resolvidos, né? A não ser que falar, não, precisa de uma revisão profunda, tem muita alteração no texto, aí o revisor vai gastar ali 20 ou 30 dias para conseguir terminar o seu livro. Entendi. Bom, e sobre firmar o contrato? Para assinar o contrato, fechar o contrato, já tem que estar com a primeira versão do livro em mãos, ou não? A gente fecha o contrato e combina uma data para a partir daí começar a se mobilizar? Como é que a gente faz? Não, se você já tiver com material para internalizar na editora, a gente já assina o contrato a partir de agora. Já ficamos firmados, que aí eu vou mobilizar o meu pessoal, colocar na programação da produção e ele já entrar, vamos dizer, no nosso radar de produção, que ele já tem que cumprir as metas, os prazos. Perfeito. Então eu posso fechar o contrato combinando uma data para entregar a minha primeira versão, por exemplo? Sim, pode. Você não fala, não, eu vou entregar na próxima semana o material, mas já pode deixar assinado, tudo resolvido já. Entendi, perfeito. Então eu quero conhecer o modelo do livro, da tiragem, porque assim, tecnicamente falando, eu não entendo como é que vai ficar o livro antes de se dar tiragem, né? Então eu queria ver um modelo que fosse, o meu livro será assim. Tá. Um exemplo aqui, vou pegar esse aqui, que esse aqui vai representar bem o livro. Capa no papel Cartão Supremo, 250 gramas, ele tem uma espessura e uma dureza que é padrão para livro. Ele tem essa orelha. Orelha, né? Plastificado fosco, tá? Se você quisesse uma aplicação de um verniz, ele acrescentaria, né? Esse aqui é uma aplicação de um verniz, tá? Mas como é um livro técnico, né? Sim. Então possivelmente ele geralmente é dispensável, né? Miolo num papel chamado offset ou papel sulfite, que é o mesmo também, o chamado Chamex, né? Papel branco, 75 gramas. Esse aqui é a espessura e aqui é a qualidade da impressão, tá? O tamanho da letra é essa? Ou não? Isso pode ser variável. Isso pode ser, você pode determinar na hora da diagramação. Geralmente às vezes livros técnicos que têm uma densidade muito grande, assim, muito texto, né? Geralmente se faz num corpo menor, para justamente tentar reduzir. E aqui o tamanho do livro, 14 por 21, esse é o tamanho. Acabamento com cola chamada hot melt, a cola quente, e costurado em cadernos, né? Então dá uma resistência, vamos dizer, não solta páginas. Então esse é... E quando a gente fala, por exemplo, que o tamanho do livro é 128 páginas, a gente já está contando a página aqui, diagramada, é isso? Não é porque eu imagino que do Word para a diagramação deve aumentar, é isso? Aumenta o número de páginas, vai basicamente dobrar o número de páginas. Entendi. E ainda tem que levar em consideração todos os elementos técnicos do livro. Entendi. Que é a falsa folha de rosto, ficha catalográfica, geralmente tem uma dedicatória, uma introdução, prefácio, sumário, elementos pré-textuais. E ainda tem outros elementos pré-textuais que são opcionais ou não. Esses são basicamente os obrigatórios, né? Sim. No final ainda pode vir um índice, vir uma referência bibliográfica, uma conclusão, tem um colofão, que é essa última página aqui. Então, assim, tem vários elementos, né? Então, será que nós temos que calcular com muita clareza essa questão da quantidade de páginas? Porque eu imagino que eu vou te entregar um material no Word com umas 100 páginas. Mas no formato ABNT, né? Então tem aquela coisa de espaçamento em e-mail, as margens são maiores. Acaba reduzindo um pouco. Isso, porque aí eu acho que na hora fonte 12, pode passar para uma fonte 11. Fonte 11, exatamente. Aí eu tenho as margens, eu estou fazendo 3, 2, então na verdade eu estou fazendo um papel A4, mas com a formatação ABNT, talvez na hora de reformatar isso não dobre, mas não sejam só 100 páginas, né? Isso.
Vai aumentar pelo menos um terço, deve ir para umas 160, 180, Isso. talvez. Entendi. Como calcular todos os elementos pré-textuais e pós-textuais, né? Como é que é o contrato para fez a tiragem do livro, como é que é a distribuição de vendas, não sei o que é responsabilidade de direito da editora e o que é responsabilidade de direito do autor? Essa é uma preocupação minha também. Porque esse livro ele está sendo publicado, tirado por uma sociedade que nós criamos, que é a Sociedade Brasileira do Terceiro Setor, e esses livros compõem esse projeto. São 2 livros por ano, etc. Então nós queremos atrelar esses livros à sociedade. Assim, é um projeto que a sociedade está desenvolvendo, de divulgação e publicização de trabalhos de políticas públicas no Brasil. Né? Tá. A parte de comercialização, nós hoje temos uma parceria, né, uma parceria estratégica para a inclusão do livro impresso nos marketplaces. O que é um marketplace? É a gente ter uma loja dentro de grandes varejistas, né? Como a Submarino, Casas Bahia, Walmart, Extra, Mercado Livre e tantos outros, pelo menos uns 10 marketplaces nós temos um espaço lá da nossa editora para venda. E o e-book, ele vai para as livrarias que eu já lhe falei, né? Então, as principais globais aí, Google, Amazon, Apple. No Brasil, nós temos a Kobo. Nos Estados Unidos, Barnes & Noble e outras livrarias dos Estados Unidos e diversas livrarias na Europa, onde o e-book vai estar disponível para compra. Então, quando a gente fecha a tiragem, dessa tiragem, o que fica comigo, o que fica com a editora? Nesse caso, é uma publicação independente, né? Isso, exato. Então, os livros, eles são seus e a editora, ela te ajuda nesses canais de venda. Então, a gente fica uma pequena quantidade, justamente para atender essa logística, e à medida que for vendendo, nós repomos o nosso estoque e faz o acerto. E nós temos um chamado Portal do Autor, onde você vai ter acesso às vendas, a quantidade que vendeu e tal, e também poder pedir o saque das vendas feitas, né? E aí já automaticamente vai ser feito o depósito na sua conta dos valores vendidos. E o e-book, por exemplo, eu posso utilizar, por exemplo, se eu quiser distribuir o e-book, eu posso ou não? Pode sim. Essa é uma decisão também do autor. Isso. Tá? Eu posso colocar no meu site, por exemplo, para que as pessoas acessem. Pode. Se eu quiser não gerar custo para isso. Isso também são os direitos da publicação independente, assim? Exatamente. Então certo. E aí se eu quiser por exemplo, uma segunda edição, uma segunda tiragem, uma nova negociação, um novo contrato, é isso? Exatamente. Perfeito. Assim que esgotar essa primeira edição, eu falo, eu quero precisando de uma segunda edição, e aí você pode indicar as revisões que serão feitas, às vezes melhoria, alguma ampliação, alguma adaptação. Entendi. Que pode ser corrigido numa segunda edição. Entendi, ótimo. É melhor eu fechar este primeiro e a hora que eu tiver, ou a gente já discute, por exemplo, por exemplo, a gente discute o segundo livro para que eu inicie o pagamento do segundo livro só lá no meio de fevereiro, quando eu entregar a primeira versão, ou a gente deixa esse segundo contrato para quando eu tiver a primeira versão do livro? O que você me sugere? Se você tem a necessidade, por exemplo, de um parcelamento maior, se você já quiser do segundo livro, falar, não, aí eu já vou, porque o que eu preciso é de 50% do valor para produzir o livro. Então, esse 50%, se você já dá a entrada agora, não, vai ficar pronto daqui 3 ou 4 meses. Então, a gente divide essa entrada em 3 ou 4 vezes. Então, são parcelas menores ao longo do tempo. O que facilita para você, entendeu? Eu encaminho o livro para você, aí qual que é o processo? Eu encaminhei a primeira versão, o que você vai me devolver? Eu vou fazer a parte da diagramação, criação da capa e encaminho para você. Tá? Ok. E aí, enquanto isso, ele está sendo submetido pelo Conselho Editorial, ele vai validar ali, mas não vai entrar no mérito do... Aí ficha catalográfica, emissão do seu cliente, tudo isso está nessa etapa. Isso, exatamente. Aí, enquanto você está revisando, a gente está com um bibliotecário. Às vezes, até quando eu te mando, já está com ISBN e ficha catalográfica pronta. Entendi. Só para poder dar ok. Isso. Aí, ou se ainda não tiver chegado, ele vai estar em processo. Quando você me entregar a sua revisão, eu já estou com eles aqui, já anexo tudo e já
Tá, Já encaminho. Aí, a partir dessa primeira revisão sua que você vai fazer, vamos dizer, nesse aspecto aqui não tá, a revisão ortográfica não está incluída, porque ele é feito por uma equipe terceirizada, a gente não tem revisores aqui, e ela é contratada quando tem interesse ou não, Tá. entendeu? Mas na diagramação vocês formatam, por exemplo, quadro, tabela, tudo isso, né? Tudo isso. Está incluso, né? Eu não vou ter que fazer isso. Não, você me entrega lá no E Word, eu- a gente vai Tá. ir e formatar e colocar dentro do padrão. De acordo com as regras, etc. Se precisar refazer as tabelas, são refeitas, Tá. se precisar... Entendi. É Tudo tudo. isso está dentro do contrato. Você vai me encaminhar essa versão já toda atualizada, dentro do formato do livro, para que eu possa fazer a minha última revisão e dizer, é isso mesmo, tá ok. Pode ser que precise. Não, Leandro, eu quero fazer... Teve várias revisões que a gente encontrou, eu quero ver mais uma versão. A gente encaminha mais uma versão e quantas versões forem necessárias, né? Tá. O ideal é que seja feito tudo de uma vez, mas às vezes não é possível também, devido à possibilidade. Mas por isso que eu falo que essa parte não é mensurável o tempo que se gasta, porque às vezes pode ser necessário várias versões até chegar à versão final, efetivamente. Sim. E quantas versões forem necessárias é importante, né? Então a gente faz ele impresso, principalmente a primeira é importante ter ela impresso para você ter a parte visual ali. As próximas podem ser apenas eletrônicas, a gente te encaminha o PDF, você faz ali a revisão, ou dentro do PDF, eu pego ali e vai anotando as páginas e a revisão, faz a marcação e tal, enxertos de texto. E o importante nessa parte de revisão é porque tem algumas pessoas que às vezes pegam, volta lá no Word, corrige o Word e aí manda o Word de novo para ser refeito todo o trabalho. Aí se perde tudo que já foi feito. Então isso não pode ser feito. Você tem que pegar e a partir da versão que eu te encaminhei, né? Mesmo que fale, não, eu preciso trocar uma página. Então você escreve toda a página e coloca, ó, isso aqui vai substituir a página tal, ou o segundo parágrafo da página tal vai ser substituído por esse. Então reescreve ali, refaz ali, mas não refaça o Word original, porque ele ali já não tem validade e isso só vai atrasar o trabalho final. Então ele é que eu chamo essa primeira versão do Word já assim, encaminhada mesmo, né? No formato que eu quero, para que não tenham mais edições tão bruscas. Né? Isso, exatamente. Tá. Ou se tiver, não tem problema, que seja feito a partir daquilo, você indicar onde vai ser feita aquela edição, não tem problema, mas não pode voltar no Word e mudar ele completamente e me mandar novamente, que aí isso gera um retrabalho e um atraso na produção. Tá certo, perfeito.